Primeiro, isso daí faz parte de um projeto maior, tá? No caso, inicialmente o projeto piloto, ele abrangeu uma rede de 30 ônibus elétricos, mas essa rede não está dissociada também dos outros ônibus que estão sendo colocados. Os 300 ônibus que foram objeto de um acordo judicial, que no caso abrangeu o Estado, o município e o Cetransbel, que são 300 ônibus Euro 6, ou seja, é uma categoria que ela produz uma menor emissão de poluentes, ela reduz em mais de 70% a emissão do gás carbônico, então isso tudo já tem um efeito na saúde da nossa população. Aliado a isso, a Prefeitura também ela tinha duas operações de crédito, uma no caso empréstimo, que seria com o BNDES, no valor de 100 milhões, e a outra também com o PAC Mobilidade, que seria aquele PAC Mobilidade, mais especificamente na linha Renovação de Frota, que abrange um total de 134 milhões. Esses 134 milhões são subdivididos em duas propostas, uma de 70 milhões e uma de 33 milhões e uma fração, por isso que eu sempre falo aproximadamente 134, tá? Então, o que acontece? Com esse primeiro empréstimo e com o do PAC Mobilidade, eu totalizaria uma frota de 30 ônibus elétricos, tipo básico, tá? Com 15 carregadores, ok? E eu também teria, por outro lado, os ônibus a combustão Euro 6, com tipologias diferentes. No caso, você tem o padrão, você teria aquele modelo básico, né, 3 portas, e você teria também o micro-ônibus. O que esses ônibus têm todos entre si? Todos teriam ar-condicionado, todos teriam Wi-Fi, mas também todos, dentro da sua característica, eles produziriam um menor grau de poluentes, né? Então, a gente está falando de impacto tanto em termos não somente da emissão do gás do efeito, da redução do gás do efeito estufa, mas também da emissão do material particulado. Então, isso reduziria. Então, ou seja, essa questão que nós temos hoje não é que vai parar, mas ela vai reduzir. Por quê? Porque essa frota ela estaria colocada nos corredores. Então, quando a gente fala de um projeto, o ônibus elétrico ele é parte desse projeto de modernização da nossa frota, que isso é necessário. O que acontece? Nós fomos notificados essa semana da decisão que ocorreu na semana passada. Essa semana nós fomos notificados, acho que foi terça ou quarta-feira, né? Acho que foi por aí. E aí, a partir daí, nós temos um prazo para apresentar a nossa defesa, que é o que nós vamos apresentar agora em relação... O prazo que eles nos deram foi 30 dias. Nós temos até 30 dias, não quer dizer que você vai esperar os 30 dias. Até antes disso. Antes disso, nós devemos apresentar nossa defesa e esperamos, com isso, reverter a decisão. Porque os elementos que nós estamos apresentando são elementos consistentes, não é? E até porque são elementos públicos. Por exemplo, quando você tem que pautar uma análise, você tem que justamente conhecer as peculiaridades do processo. Se uma ata de registro está válida ou não, se ela permite ou não a adesão. Não é? Antes de você, porque assim, quando você escreve, você acaba utilizando qual é o fundamento que embasou, né, toda a sua decisão. Então isso é muito importante. Mas sim, nós vamos apresentar os elementos, nós entendemos que, até porque isso é necessário e a gente não tem nem como não dizer crucial para a população, né? A gente não está falando, não são os 30 ônibus só que você está falando, a gente está falando de uma prestação de serviço público. A gente está falando de uma aquisição que vai beneficiar diretamente, né, a maior parte da população de Belém que utiliza o transporte público coletivo, do qual todos nós estamos aqui incluídos.